Boa noite a todos. Estamos novamente aqui reunidos e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a prevenção do suicídio na visão espírita. Inicialmente, vamos pedir aos nossos espíritos superiores, aos nossos mentores espirituais, que nos auxiliem, nos iluminem, para que nesta noite nós possamos compreender, entender, dentro da visão espírita, o Espiritismo que sempre nos traz o caminho para que nós possamos resolver todos os nossos problemas, que também nesta questão em relação ao suicídio nós possamos enxergar o quanto é importante a valorização da nossa vida. A nossa palestra está fundamentada no site da Organização Mundial da Saúde, a OMS, no livro Suicida, uma epidemia silenciosa, do Instituto de Difusão Espírita, o livro A Força Espiritual, do José Carlos de Luca, a palestra Prefiro Viver, de Arthur Valadares, o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dão o cerne, a espinha dorsal da nossa palestra de hoje à noite. Primeiramente, vamos olhar um pouquinho os números, porque os números nos falam muito e eles podem nos ensinar muita coisa. A OMS, em agosto de 2018, nos colocou que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, ou seja, a cada 40 segundos nós temos um suicídio. O suicídio é a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 a 29 anos no mundo. Métodos mais comuns de suicídio são as armas de fogo, ingestão de pesticidas, que seria o envenenamento, enforcamento e outros pular de altura, cortar punho. E aqui vem a primeira grande reflexão que nós temos que fazer em relação dos métodos utilizados. Nós que somos defensores da vida, se o mundo mata 325 mil pessoas com a arma de fogo, e nós temos 5 países que lideram com 50% dessas mortes, que é o Brasil, o grande campeão, com 42.800 pessoas, os Estados Unidos com 37.200, México, Colômbia e Venezuela, que os 5 países somos 162 mil mortes ano. Eu, como espírita, eu, como adepto ao espiritismo, em momento algum posso ser favorável à liberação de arma de fogo no meu país, na região, sabendo que a arma de fogo é responsável também por 43% de mortes no suicídio. Nos últimos 45 anos, a taxa de suicídio aumentou em 60%. 90% dos suicídios são decorrentes de doença mental, depressão, alcoolismo, drogas, isto falando de mundo. Brasil, a OMS, a Unicamp fizeram as pesquisas e a 8ª posição mundial com 12 mil, nós somos a 8ª posição mundial com 12 mil mortes de suicídios ano. 32 suicídios a cada dia e a maior frequência é as pessoas entre 45 e 54 anos. O maior índice está no Rio Grande do Sul, seguido pelo Acre, com destaque de jovens de 15 a 28 anos. O Brasil houve um aumento de 24% em relação ao mundo nos últimos 4 anos. Entre jovens, é 3 vezes maior no sexo masculino. E a principal causa é a doença mental. Depressão, dependência química, como álcool e droga. Então, estes números nos fazem refletir e pensar em como eu posso, em como eu devo valorizar a minha vida para poder ajudar a vida do meu próximo. Nós temos 2 tipos de suicídio. O suicídio direto, que é aqueles que nós acabamos de ver os números, que é onde a pessoa, por um ato, encurta ou elimina a sua encarnação. E temos o suicídio indireto. Este suicídio indireto é um conjunto de atos que durante a vida nós cometemos que pode encurtar a nossa encarnação. E este é um ponto que a gente tem que analisar muito fortemente. O
Que atos são esses? O vício, que destrói o corpo. Outro ato, pensamento negativo, que desestrutura as células, que gera a cólera, que envenena o nosso sangue, que gera o ódio, que gera a violência em nossa própria vida, que gera a mágoa, que proporciona os tumores. A maledicência, a gula, o sedentarismo, ou seja, a falta de equilíbrio faz com que eu cometa atos que encurtam a minha encarnação. E isto é eu cometer o suicídio em mim mesmo. Em suma, nós somos suicidas. Não é só o outro. Por isto, eu tenho que conseguir valorizar a minha vida para eu poder ajudar o meu próximo. Como é que o Espiritismo pensa e vê essa situação, essa questão? O suicídio leva a um caminho espiritual de dor e sofrimento e está longe de ser uma forma de libertação. O suicídio é praticado por pessoas de diversas classes sociais e por diferentes motivos, como a depressão, decepções amorosas, problemas financeiros e outros. O Livro dos Espíritos, na questão 943, ele explica o que leva as pessoas a tirarem a própria vida. Efeito da ociosidade, a falta de fé e também da saciedade. Sem ter tempo, sem ter no que fazer, sem ter no que acreditar, satisfação equivocada. Ou seja, quando eu não ocupo a minha mente com coisas úteis, voltadas à evolução, quando eu deixo os pensamentos negativos me dominarem, quando eu acho que já fiz tudo o que eu precisava fazer, confundindo satisfação com comodismo, quando não acredito mais em nada, mas, principalmente, não acredito mais em mim, eu me torno um suicida. Ou posso cometer o ato do suicídio. Vamos analisar isto um pouquinho melhor dentro do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. O que eles nos trazem e o que eles nos falam. O Livro dos Espíritos, na questão 944, Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? E os espíritos responderam: não, apenas Deus tem este direito. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. Que lei? Da lei divina. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 946, Kardec pergunta: o que pensar do suicida que tem por objetivo escapar das misérias e decepções deste mundo? E olha só a resposta: pobres espíritos que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 26, ele nos coloca o seguinte: torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Torturar não é só fisicamente, pela alimentação, pelo trabalho, pelo sedentarismo, mas pelo próprio pensamento. Eu cometo as maiores torturas. A questão 946 é muito clara a resposta no Livro dos Espíritos, que diz: pobres espíritos que não têm coragem, de suportar as misérias da existência. O meu corpo é o templo do meu espírito. A alimentação, comer demais, comer mal, beber demais,
prejudica o meu sustento, ser viciado no trabalho, ou não fazer nada, descansar demais, mas principalmente o pensamento, o meu pensamento. Sair do lado negativo do meu pensamento. Isto exige de mim muito esforço para buscar o quê? O equilíbrio. É o que eu tenho que buscar para conseguir valorizar a minha vida. O Evangelho segundo o Espiritismo vai mais longe. Diz o seguinte: usai, mas não abuseis. Esta é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição, que acarreta consequências inevitáveis. O abuso. Que abuso é este? Não é proibido eu ter um carro bom, mas eu sair andando na rua a 140, 470, 140, eu cometo atos irresponsáveis. Isto é um abuso. A internet é uma coisa muito boa, mas eu deixar o meu filho 24 horas na frente da internet, eu tenho responsabilidades. São abusos que eu venho cometendo. O sedentarismo na infância, na adolescência, na juventude, acarreta consequências que são inevitáveis para nós e que nós temos que observar, analisar. O Livro dos Espíritos, na questão 946A, Kardec pergunta o seguinte: aqueles que conduziram um infeliz a esse ato de desespero, sofrerão as consequências disso? E olha o que a resposta: como são infelizes. Como são infelizes, pois responderão por homicídio. Essa questão nos faz refletir e muito. E devo me perguntar: como eu lido com o meu próximo? Que atenção eu estou dando ao meu filho? Como eu programo o tempo para o meu filho? Como eu programo o meu tempo para mim e para o meu próximo, para a minha família? São questões que a gente tem que analisar no dia a dia, que são muito importantes para nós podermos nos auxiliar e poder auxiliar o meu próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 16, nos diz o seguinte: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. E aqueles que se fazem partidários e propagadores dessas ideias, continua lá dizendo, assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida e a visão muda. Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinitivamente além túmulo. E o Evangelho continua nos dizendo, a propagação dessas ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. O Espiritismo é mais determinante ainda, no mesmo capítulo, no item 17, que nos diz o seguinte, ele nos mostra os próprios suicidas vindo relatar sua posição infeliz e, com os seus relatos, provar que ninguém, mas ninguém, transgride impunemente as leis divinas. O Livro dos Espíritos nos coloca o que acontece com o espírito
depois do suicídio. Questão 957 do Livro dos Espíritos. A pergunta que foi feita é: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o espiritismo? São muitas, são diversas, dizem os espíritos. Não existe penalidade fixa. Em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocam. De acordo com o espiritismo, existem vários destinos diferentes para aqueles que cometem o suicídio. Como no mundo espiritual, a consequência tem uma voz mais ativa, muitos espíritos sofrem por anos e anos pela culpa de tirar ou encurtar a própria encarnação. O livro A Força Espiritual, de José Carlos de Luca, ele coloca que na morte você apenas muda de casa. Como alguém troca de roupa. Mas meus problemas vão me acompanhar aonde quer que eu me encontre, seja encarnado ou desencarnado. E ele coloca mais, que a maior decepção do suicida, ou de nós, seja interrompendo a nossa encarnação, seja encurtando a nossa encarnação, é se reconhecerem vivos nas dimensões espirituais, sentindo o peso dos mesmos problemas que nós temos aqui. Por isso que aqui eu tenho a oportunidade, o momento de evoluir, de eu mudar, de eu buscar o que eu realmente preciso. E o que eu realmente preciso? Nós já vamos ver um pouquinho mais adiante. Há esperança para quem comete o suicídio? Sim. Deus sempre permitirá que os seres evoluam e encontrem a luz. Ele trará novas oportunidades através do veículo da lei de evolução. E que veículo é este? A nossa reencarnação. É este o veículo onde eu tenho a oportunidade de valorizar, onde eu tenho a oportunidade de mudar aquilo que eu recebi de mais precioso do meu Criador, que é a vida. O momento que estamos passando, expiação para regeneração, se faz necessário algo muito importante, que é o alimento espiritual. Na vida nós tivemos e temos dois grandes presentes que o Criador nos deu. O maior deles é a vida eterna. E o segundo, a possibilidade de eu encarnar e poder evoluir, mudar. E eu tenho que buscar algo para eu me valorizar. Como é que eu mudo a minha vida? Como é que eu consigo vencer os meus problemas e os meus defeitos? É buscando o alimento espiritual. Aí aonde que eu vou encontrá-lo? Esse alimento espiritual. Aonde que eu consigo encontrá-lo? Posso lhes garantir que não é esse alimento, não é na vaidade, no orgulho, não é na maledicência, não é no materialismo. Então, aonde que eu posso encontrá-lo? Eu posso encontrá-lo na resignação, na resiliência. Eu posso encontrá-lo na humildade. Eu posso encontrá-lo na caridade, no amor a si mesmo e no amor ao próximo.
com certeza é lá que eu vou encontrá-lo. Jesus, há 2000 anos atrás, já disse: não só de pão vive o homem. O alimento espiritual é preciso desenvolver em nós os recursos para buscá-lo. É preciso edificar os recursos para nós chegarmos no alimento espiritual. E aí nós vamos nos deparar com uma coisa chamada vontade. A vontade. Para eu ter esta vontade de buscar este alimento, eu preciso fazer uma reciclagem nos meus pensamentos. Eu tenho que começar a mudar os meus pensamentos. É preciso desenvolver em mim um novo modelo de viver. Que é possível e é necessário. É só olharmos em nossa volta o que está acontecendo. Se somos capazes de fazer sozinhos, se não somos, recebemos certos empurrões. A pandemia empurrou as famílias para dentro de casa, para elas se compreenderem, para o pai olhar para o filho poder olhar para o pai. Talvez seja um empurrão que nós recebemos e que nós temos que olhar com muita atenção, com muito carinho. Não é deixar o filho 24 horas na frente do computador. Talvez é o momento de a gente poder entrosar, começar com o evangelho no lar. A resignação, resiliência, a humildade, saúde, são virtudes que nós não encontramos nas prateleiras do supermercado. E sim, têm que ser desenvolvidas e conquistadas dentro de cada um de nós. O Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 7, ele nos coloca o seguinte: eu sou o remédio das almas, e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos, os são meus filhos, diz ele, prediletos, e venho salvá-los. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamaste. E ele continua: tomai por lema 2 palavras. É o Espírito da Verdade falando para nós. Tomai por lema 2 palavras: devotamento e abnegação. E sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O devotamento, a abnegação, são uma prece contínua e contêm um ensinamento muito profundo. A sabedoria humana reside nessas 2 palavras. O sentimento de dever cumprido tranquiliza o coração, acalma a alma e fortalece o nosso espírito. Nós temos muitas ações que o mundo, que a sociedade nos traz. Mas se eu não estiver preparado para enxergá-las, se eu não estiver preparado para vê-las, elas vão passar despercebidas. Não é diferente no tema que nós estamos tratando no suicídio. Se eu não conseguir valorizar a minha vida, trazendo o alimento espiritual para mim, sentindo a importância de que eu estou por que eu estou nesta encarnação, como é que eu vou enxergar o que a sociedade está me colocando e como é que eu vou conseguir ajudar o meu próximo?
Nós temos o Dia Mundial da Prevenção, 10 de setembro, temos o mês amarelo, todos pela vida. Agora, se eu não estiver bem, como é que eu vou perceber que isto está acontecendo? Se eu não estou dando valor para a minha vida. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, de cada 9 dos suicidas, 9 de cada 10 mortes pelo suicídio poderiam ser evitadas se recebessem ajuda. Mas como é que eu posso ajudar se eu não estou bem comigo? Se eu não estou dando valor à minha vida? Eu tenho que olhar para dentro de mim e buscar aquele alimento espiritual, devotamento e resignação. Através da atenção, educação, políticas públicas. O Brasil tem a CVV, Centro de Valorização à Vida, entidade que tem pessoas se dedicando eternamente, lutando para ajudar vidas. Fone 188 gratuito. As entidades já estão fazendo a sua parte. Cabe eu fazer a minha parte, começando por mim mesmo. Valorização da vida, eu começo dentro de mim. O que eu posso e devo fazer? Devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem, disse o Espírito da Verdade. Venho salvá-lo, eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. O que eu posso e devo fazer? Cuidar do templo do meu espírito, que é o meu corpo, vencendo os vícios e os defeitos. Buscar o alimento espiritual, elevando assim a minha moral. Amar o meu próximo como a si mesmo, não infringindo as leis divinas. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua, contém um ensinamento profundo. Nessas duas palavras, nós temos o sentimento do dever cumprido, que tranquiliza o coração, que acalma a alma, que fortalece o nosso espírito. Toda grande caminhada começa pelo primeiro passo. Uma frase muito feliz do José Carlos de Luca. Se eu quero mudar, se eu quero dar valor à minha vida, à minha encarnação, à minha estadia nesta fase de passagem terrena, eu tenho que dar o primeiro passo. Não tem como subir uma escada começando pelo último degrau, tem que ser pelo primeiro. Eu tenho que começar a mudar nas pequenas atitudes internas que eu estou cometendo no dia a dia para valorizar mais a minha vida. E tenham a certeza, não espere receber investimentos da vida. As coisas não caem do céu para nós, elas são construídas por nós. E é você quem investe nela e recebe da mesma proporção e intensidade o fruto do seu esforço. José Carlos de Luca. Que nós possamos estar iluminados, que nós possamos dar o primeiro passo, valorizando a nossa vida, nos auxiliando, nos corrigindo nas nossas pequenas atitudes, para que a gente possa ajudar ao próximo que tanto necessita e que muitas vezes, com um simples sorriso, uma pequena palavra, uma única palavra, já se sente confortado e consegue mudar a sua vida.
Que assim seja. E uma boa noite a vocês.